A gente vai assistir alguns aqui vídeos que a gente separou. Inclusive, pessoal, vocês vão ver, eu acho que em que pese há alguns momentos, e ele vai, às vezes, conversar com 2, 3 desses bolsonaristas marombados, sabe? Eu confesso que eu olho e fico até assim, caramba, espero que não dê nada, porque mas você vai mesmo. Mas a maioria, Os quando você é valentões. confrontado com dados ou com perguntas constrangedoras, ou às vezes você pergunta, eles supõem uma resposta, você dá outra, a maioria sai constrangido xingando, né? A gente vai mostrar isso aqui no vídeo. E então eu queria te perguntar exatamente isso. Você como que é esse contato com esse público bolsonarista? A gente sabe que tem um ou outro que vai para porrada, mas a gente vê que a maioria não. E também eu acho que a gente não vê tudo que você grava, você edita, né? Então eu quero saber como que é esse dia a dia agora. Hoje em dia você já é conhecido, se as pessoas já te evitam nessas manifestações. Isso. Sim, algumas pessoas já me reconhecem, já vem xingando, e aí, dependendo do caso, eu até aproveito e falo, tu me conhece, coisa e tal, já faço um vídeo ali, coisa e tal. A questão da edição é por conta das plataformas de mídias digitais mesmo, por exemplo, no Instagram precisa ter vídeo de 1 minuto e meio para dar engajamento, se for mais de 1 minuto e meio não dá, então a gente tem que botar o supra-sumo ali, a gente vai tentando botar os cortes e tal. De maneira geral, a gente faz um compilado, joga no YouTube, né? E de maneira geral, a No parte que YouTube, não entra. desculpa. No YouTube, então, No entram YouTube, vídeos mais longos. isso. Os vídeos completos, que são no canal Você é de Esquerda e Não Sabe. Né? Uhum. O canal Você é de Esquerda e Não Sabe, que é esse no canal. Uma coisa muito importante, Vinícius, é que de maneira nenhuma eu vou partir para ofensa ou provocação física, de xingamento. Isso é um princípio para eu não me igualar aos outros lá do lado de lá que fazem algo parecido na base da provocação, entendeu? Então, o que eu procuro nunca fazer é exatamente isso. Partir para agressão, qualquer coisa desse tipo, daquelas provocações mais ofensivas, entendeu? Então, a gente procura puxar para o lado do deboche mesmo, de mostrar a ignorância dos sujeitos e tal, né? Aqui no Rio de Janeiro é o cerne, né, do bolsonarismo, né, onde ele foi gestado, e aí a gente precisa enterrar ele. Por isso que a gente tem coragem de fazer isso daí, para ir para cima, porque eu acho que a gente precisa enterrar. Esse daí eu estava passando os vídeos aí. Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia. Você está 90. seguindo. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente assiste, é impossível não lembrar da memória que a gente tem desse tipo de linguagem, tipo de entrevista, dessas pessoas de direito que começaram a fazer isso por aqui. O Mamãe Falei, o pessoal do MBL, aquele casca grossa. E eu ia exatamente te perguntar, acho que você se adiantou a minha pergunta, se você acha que tem semelhanças e o que te difere dessas pessoas, além, é claro, deles serem de direita, né? A minha referência é o Guga Noblar. A minha Tá. referência é o Guga Noblar lá no CQC, que é um cara que começou a fazer isso, fazendo a verdadeira crítica, a crítica pela verdade e tal, e faz isso até hoje. Né? É óbvio que a partir dele surgiram os Mamães Falei da vida, e hoje existe já um método muito próximo do MBL de fazer esse tipo de conteúdo político. Acredito que a esquerda ela tem poucas pessoas fazendo isso, eu acho isso ruim, eu acho que é um método de comunicação. Não dá para a gente resolver tudo na academia, a gente tem que ir para cima, tem que ir para a rua, fazer a linguagem popular, a linguagem do debate, para desconstruir a narrativa deles. É óbvio que a academia é importante, que aquela coisa os conceitos mais complexos são importantes, mas não tem jeito, a gente está disputando a sociedade, então eu costumo dizer que mal comparando, o conceito janonista mesmo, né? Aquele conceito de enfrentamento, de comunicação direta, que a gente, por via de regra, a gente perde. Se você for comparar os meus números com os números desses caras, aqui no Rio de Janeiro tinha o soldado lá que estuprador, Gabriel Monteiro, meus Jogador números são bem presumido menores. de menor de idade, né? Ali, de menor de 14 Exatamente. anos, totalmente. Exatamente, né? E aí tá preso, né? Tá preso em Bangu, né? Por Inclusive, conta você chegou disso. a abordá-lo um dia numa mobilização, Abordei ele várias vezes, perguntou por várias que vezes. ele não ia
na porta de quartel reclamar de policial corrupto que tinha carro de 100 mil reais, não compatível com seus salários de investigador, não era isso? A hipocrisia, né, cara? A hipocrisia. A pauta, a base do fundamentalismo, não só religioso, como o fundamento do bolsonarismo, é pura hipocrisia. Afinal de contas, quem é o sujeito que é homofóbico, se não o sujeito enrustido, que queria muito ter relações, sei lá, homoafetivas e não tem coragem? Quem é o sujeito que se diz cidadão de bem, defensor da família, se não aquele cara, justamente aquele cara que trai a mulher, tem duas, três famílias e faz questão de tratar a mulher como submissa, como objeto? Quem é a hipocrisia que tem a ver com o paradoxo da vida, a contradição inerente da vida, mas que as pessoas se enganam. No caso da esquerda, não que a gente não tenha as nossas contradições, a gente tem as nossas contradições, só que a gente enfrenta elas de frente. A gente sabe que tem contradição, a gente sabe, por exemplo, que vive no capitalismo, que a gente gosta, que o consumo é importante, mas a gente não é porque a gente vive que a gente tem que aceitar. Então são essas coisas, esses conceitos mais complexos que se torna mais fácil resumir tudo quando você quando você tem como base a hipocrisia. Então, em resumo, quando eu particularmente, quando penso no que eu vou fazer, que tipo de entrevista que eu vou fazer para eles, eu vou direto na hipocrisia, né, do que eles fazem, né? São defensor da moral e dos bons costumes, mas são familícias, fazem rachadinha. Porque dizem que não defendem bandidos, mas estão ali atrelados com a milícia, que é a pior forma de bandidagem que existe, que é a bandidagem calcada e transversal ali nas forças de segurança, ou seja, um braço do Estado. E assim vai. Então, o que a gente faz é pegar eles na hipocrisia deles, É óbvio que na estratégia de comunicação deles tem uma galera que também faz isso, mas eu particularmente entendo que fazem muito por conta da provocação, eu percebo essa diferença e também. muito pouco conteúdo efetivo, entendeu? Muito pouco conteúdo efetivo. Argumentos mais sofistas e tal, né? No sentido de coisas singelas, ali, pontuais e tal, que não vai mudar, não muda o conceito geral, né? E quem faz muito isso é o MBL, que é a direita. É a direita do fascismo, mas que tem vergonha do fascismo. É tão fascista quanto. Então, um dos meus objetivos, eu confesso aqui a vocês, é desmascarar muito mais do que o Bolsonaro, mas o MBL, aquela turma ali que, apesar de não representar eleitoralmente um peso, nem em comparação com o bolsonarismo, eles são muito caras de pau, na minha visão, são muito mentirosos ali, eles têm ali uma lógica de comunicar assim, muito bizarra, muito falsa, né? Muito falsa. Mentirosa mesmo. Falso moralista, mentirosa ali. O MBL foi quem trouxe dos Estados Unidos essa tecnologia do Steve Bannon de fazer. Eu e o Vinícius, a gente cobriu muito bem eles, né, Vinícius? Desde as origens. Eles são anteriores ao bolsonarismo no mau uso da comunicação, no uso mentiroso da comunicação.